ainda sobre a besta, vamos falar da sua marca. Então, a marca da besta, queridos, o que seria, né? É um outro caso que, assim como descobrir quem era a besta, quem seria essa pessoa, a marca da besta também existe muita especulação para se tentar descobrir o que será a marca da besta. Essa marca da besta já foi falado que era código de barra, já foi falado que era cartão de crédito, já foi falado que é o chip, já foi dito que poderia ser o Pix, a marca da besta. Tá, mas a gente vai entender aqui que mesmo essas pessoas dizendo várias coisas, há alguns aspectos que eliminam algumas dessas possibilidades. Primeiro delas que a marca vai ser no nosso corpo. Então já se descarta cartão de crédito, Pix, já se descarta algumas coisas. A marca seria na nossa mão ou na testa, né? Então, várias coisas já não se encaixam com a descrição bíblica. O trecho que diz sobre isso aqui lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. E ele fez com que todos, tanto pequenos como grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Primeiro, ele fez com que todos, quando a Bíblia diz que todos receberiam essa marca, queridos, a gente já consegue perceber aqui que é uma coisa que, quando é todos, não tem como você obrigar todos. Então, possivelmente as pessoas vão querer essa marca. Possivelmente vai ser algo que vai trazer uma facilidade na vida da pessoa. Vai trazer um benefício para a pessoa. Ou, como ele mesmo diz aqui, ninguém vai poder comprar. Então, vai ser uma coisa que as pessoas não vão ter muita escolha. Apesar de ela vai poder se negar, mas vai ser perseguida e vai ter as consequências. Mas vai ser um pouco inviável para uma pessoa que não quer ser fiel a Deus rejeitar, porque ele vai ser privado de várias coisas, inclusive de comprar alimentação. Essa marca deve ser algum tipo de tatuagem, semelhante a que recebiam soldados nos tempos do apóstolo João. Por isso que ele se referiu a isso como sendo uma marca. Alguns perguntam por que foi usado esse termo específico, né? A marca do anticristo ou da besta. Essa marca ela seria algo como uma paródia do plano de Deus, principalmente no que se refere aos 144 que serão selados por Deus, lá em Apocalipse 7. O diabo, queridos, ele nada mais é do que um imitador barato. Tudo que ele vê Deus fazendo, ele quer fazer distorcido. E a própria marca da besta em si, a gente vê que é algo que ele também tenta copiar, de acordo com os propósitos dele. Ou seja, ele pega tudo que Deus faz e distorce tudo e tenta criar algo parecido, porém com fins voltados para a vontade dele. A gente vai ver aqui que a própria marca ou selo já é algo bíblico. E estas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração, e as ensinará diligentemente a teus filhos, e falará delas quando te assentares em tua casa, e quando andar pelo caminho, e quando te deitar e quando te levantar, e as levará atadas como um sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. Então, Deus aqui ele está dando uma marca para o povo, amém? Ele está dando uma marca para o povo de Israel, e ele diz que eles atariam a sua lei, no caso a lei seria gravada, como ele mesmo diz, ele escreveria a palavra no nosso coração. Ele diz também que a gente precisaria atá-la à nossa testa. E o diabo ele pegou os mesmos aspectos disso aqui e, segundo a revelação do apóstolo João, vai aplicar como sendo a marca daqueles que são dele, daqueles que aceitaram esta aliança com ele, este acordo com ele.
Então essa marca, além dela servir como uma adoração, uma confirmação de alguém que recebeu por manifestação da sua vontade ao anticristo, essa marca vai identificar e ela vai ser obrigatória para se fazer qualquer transação comercial nesse período da tribulação, provavelmente o segundo período, segunda metade. E isso, queridos, é totalmente possível. Ele fala do selo de Deus, o selo de Deus sobre as testemunhas, né, que serão esses selados, muito provavelmente é invisível e tem um propósito de proteger essas pessoas do anticristo. Por outro lado, o anticristo, ele oferece proteção contra a ira de Deus através dessa marca. É como se ele estiver falando, quem quiser se alistar no meu exército vai receber todos esses benefícios, vai ter casa, vai poder comprar comida, vai poder se esconder da ira de Deus, que Deus realmente vai estar derramando a ira dele. Então ele vai meio que oferecer uma proteção contra Deus para essas pessoas também, através desse acordo, desse pacto. A marca é como se fosse uma aliança, a gente usa uma aliança, isso aqui é uma marca, é um símbolo da nossa aliança de casamento. A marca da besta vai ser o símbolo da aliança das pessoas com o anticristo. Os que recebem a marca da besta o farão voluntariamente, e é de se supor que as pessoas sentirão orgulho em terem recebido a marca. Orgulho em ter este acordo firmado. Se a gente atribuísse a marca da besta a algumas coisas dos dias de hoje, a gente vai conseguir entender melhor. Por exemplo, o que causa orgulho, satisfação hoje na sociedade? Status, seguidores na rede social. A marca da besta, ela virá como algo relacionado com isso, que não vai precisar a perseguição e a imposição ferrenha para quem não conhecer e não quiser servir a Deus receber. A sociedade vai receber comum, de uma forma comum e natural. Por isso que vai se haver mais brecha ainda para se perseguir quem não aceitar a marca. Porque vai falar, nossa, eles são tão estranhos, uma coisa boa e eles não querem receber. Satanás não vai enviar os demônios falar e marcar as pessoas como um gado, por exemplo. Não vai ser assim, querido. Vai ser uma coisa normal do dia a dia, daquela época, onde o normal é receber. Quem não receber, esses sim serão os anormais, os rebeldes, os baderneiros. Então é nesse contexto que as pessoas vão receber essa marca voluntariamente. Então sem ela, ninguém vai conseguir comprar, fazer transações comerciais, ou seja, você não vai ter recurso, vai viver do que você conseguir prover aí para você se sustentar. Lembrando, né, que as outras características da tribulação que a gente falou, vai ser um tempo de controle extremo, um tempo de domínio do governo presente do anticristo no mundo e vai encurralar a vida das pessoas que não quiserem receber essa marca. Esse, querido, sempre foi o sonho de todos os ditadores que se levantaram na história. Exercer um controle nesse nível, inclusive de dizer o que a pessoa pode comprar e o que ela não pode. Dizer o que você pode pensar e o que você não pode pensar. É o que a gente está vendo hoje, um pequeno vislumbre do que está acontecendo. Se você não concorda com determinada órgão do poder, ele te prende. Se você fala sobre isso na internet, eles mandam cortar lá o seu meio de comunicação da internet. Só que hoje a gente vê níveis bem inferiores do que vai acontecer na época. Então este sempre foi mesmo o sonho desses ditadores, que é exercer esse controle absoluto sobre o povo, a ponto de decidir quem pode fazer o quê. Esse é o intuito, tá bom? Agora, o anticristo, ele não permitirá que alguém compre ou venda se não tiver esta marca. E isso vai possibilitar a implantação desta política. Será o fato da sociedade do futuro não mais usar o dinheiro vivo como meio de troca. O dinheiro vai acabar, queridos. Eu mesmo não gosto, tenho pavor de pegar dinheiro na mão. Quando eu vou comprar alguma coisa e lá não aceita cartão, eu falo, meu Deus do céu, que mundo você vive? Não tem jeito. Ficar com dinheiro você corre o risco de perder, é o mais difícil, mas você corre o risco de ser roubado, de gastar ele muito mais fácil. Mas isso vai ser uma realidade na época. Hoje já tem o primeiro país que eliminou o dinheiro em papel. É El Salvador. A moeda oficial desse país, sabe qual é?
Bitcoin. E esse, querido, é o futuro. O dinheiro de papel vai sumir. O dinheiro de papel vai sumir. Isso é um processo que é natural, porque é a modernidade. Até para se imprimir dinheiro, se gasta muito dinheiro. Então, se não precisar os governos imprimirem dinheiro, eles vão economizar. E as pessoas vão fazer suas transações via internet, transferência, né? Olha só como você vê como que muda. Antigamente, para você transferir para uma pessoa outro banco, era uma dor de cabeça. Você tinha que pagar lá R$ 15 de taxa. Hoje em dia não, você faz um Pix. Mas cai na hora, é sábado, é domingo, é final de semana. Então, é a modernidade. Isso é comum, queridos. É esse o caminho que vai ser o da marca da besta. As coisas comuns do nosso dia, facilidades. Onde quem não quer fazer, alguém vai falar assim, meu Deus, você está atrasado. Tá? Então, esse é o contexto, queridos. Esse país, El Salvador, já disse, a moeda oficial nossa aqui era o dólar. Ele falou, agora não é mais o dólar, agora é o Bitcoin. E eles abriram lá contas lá de Bitcoin para todas as pessoas do país e eles vão trabalhar com Bitcoin. Então, essa é a tendência, tá? É isso que vai acontecer. O dinheiro vivo vai sumir. O anticristo ele não permitirá então que alguém compre ou venda se não tiver essa marca. Por quê? Se a transação é eletrônica, ele vai ter 100% de controle. Porque hoje em dia, você fez um trabalho ali, não foi registrado isso em nenhum órgão do governo. Você recebeu em moeda física, em dinheiro. Também, se você não depositar na sua conta, o governo não vai ficar sabendo que você recebeu esse dinheiro. E aí você vai gastar esse dinheiro em algum comércio. Ele não vai saber que você gastou esse dinheiro. Então, aconteceu toda essa movimentação na vida de uma pessoa e o governo não faz ideia. Isso para eles atrapalha o controle. Agora não, quando você transfere do seu banco, o governo sabe, a Receita Federal sabe. Quando você recebe um trabalho que você faz na sua conta, mesmo que eles não saibam de onde vem, eles sabem que você está recebendo. Agora, quando você fizer isso via esse controle que vai ser estabelecido aqui, ele vai saber de onde veio, para onde exatamente foi, o que você pagou. É igual quando você vai lá e coloca seu CPF na nota fiscal paulista. Aquela nota fiscal paulista fica num banco de dados da Receita Federal. Não sei se você consulta lá os seus créditos da nota paulista, mas se você entra lá e olhar, você puxa a nota de 6 meses atrás e está escrito tudinho que você comprou naquela nota. Esse tipo de controle vai ser possível quando as transações forem todas eletrônicas. Ele vai estar totalmente no comando de tudo. O que mais que a gente percebe para a implantação desse sistema da besta e da sua marca e do seu controle mundial? Ele diz que o controle da economia, querido, vai ser total. O controle da economia vai ser total, justamente por esse nível, né, vamos dizer assim, de domínio mesmo do Estado, do governo na vida das pessoas. É ruim, queridos, você ter essas coisas hoje em dia falando? Não é. Tem algumas coisas que você não consegue. Por exemplo, se você não movimenta seu CPF, você fica uma pessoa sem crédito na praça. Se você não registra nada que você compra ou receba, você fica sem crédito para comprar, para financiar alguma coisa. Então, não é de todo ruim. É, como eu disse, né? É o comum, é a máquina que vai funcionando e vai nos levando para esse nível aí. Até que isso seja usado para o fim satânico, tá bom? Eu coloquei essa imagem aqui por quê? Porque a gente vê hoje várias coisas que são ditas. O que vai ser a besta? Antigamente, quando você assistia um filme do futuro, eles falavam é o chip. E isso nem passava pela nossa cabeça. Hoje em dia, isso aqui já está sendo estudado e planejado para acontecer. O implante de um chip de computador no cérebro de uma pessoa. Não tem o Elon Musk, ele tem a empresa dele lá que está estudando e programando isso aqui. Lógico que, como eu falei, tudo pro lado positivo. O objetivo principal dele é o quê? Ajudar pessoas que têm Alzheimer, pessoas que ficou paraplégicas, que rompeu algum ligamento aqui da comunicação entre o cérebro e o corpo da pessoa. Ele vai lá e bota um chip aqui no cérebro, bota um chip nos nervos da mão, do braço, e faz voltar a funcionar, porque a ligação rompeu.
Quem tem lesão na coluna, que perde os movimentos, é porque rompeu a linha de comunicação do cérebro com o corpo. E ele vai lá e substitui isso com um chip. Então, isso é uma realidade, hoje. Tá? Isso é uma realidade. Com o poder da mente, as pessoas vão se conectar com a internet, por exemplo. É o que ele está estudando lá. Com a sua mente, você acessa seus dados no seu celular, você acessa um banco de dados online, só na sua mente. Imagina como isso iria aumentar a inteligência das pessoas, a capacidade das pessoas de produzir mais. Um médico que está fazendo uma consulta, por exemplo, um paciente lá chegou lá com um problema que não é a especialidade dele, na hora, na mente dele, ele vai, acessa a internet e busca informações sobre aquela enfermidade que esse paciente está sofrendo. Como ele é médico, ele já vai discernir aquilo muito mais rápido e vai poder orientar aquela pessoa. Tudo isso são cenários que estão se montando para que esse momento que a gente está estudando aqui aconteça. Então, o que era antes pra gente filmes do futuro, hoje em dia já é presente. O que mais faz parte disso? Não sei se você já ouviu falar do grande reset. Grande reset que vai acontecer econômico. Vai se mudar todo o sistema econômico do planeta todo. Vão se fazer um grande ajuste no mundo todo, em cobrança de impostos, em forma de se estabelecer relações de trabalho e tudo mais. Tudo isso também é um sistema que está se montando. Uma vez por ano, os governos mundiais se encontram numa cidadezinha lá da Europa chamada Davos, e tem esse encontro de líderes mundiais lá, onde eles falam sobre isso, sobre como organizar e preparar esse grande reset mundial. Outra coisa que está conectada com tudo isso, queridos, está chegando para o Brasil hoje o 5G. O que o 5G, que é uma nova etapa da nossa internet? Nossa internet começou com 1G, a primeira geração, onde a gente conseguia fazer ligações, né? Na verdade não é internet, é comunicação via celular. A gente conseguia fazer ligação. Depois do 2G a gente já teve possibilidades de mandar mensagem de texto. Depois veio o 3G, onde já foi possível acessar sites, mandar coisas pela internet, imagens e tudo mais. Hoje em dia nós estamos no 4G, onde a tecnologia já está muito avançada, já tem videoconferências, já tem muitas coisas que se faz na internet. Eu gravo essa aula, coloco lá na internet, ou posso estar daqui transmitindo ela ao vivo para o mundo inteiro. Óbvio que tudo isso ainda tem limitações. O que o 5G vai fazer? Ele vai aumentar essa velocidade de tudo em mais de 600 vezes. Um médico hoje, que está num país, vocês já sabem que hoje já tem robôs que fazem cirurgias, né? Bracinhos robóticos lá, onde um médico vai lá observando e dando alguns comandos e ele vai fazendo a operação de uma forma muito mais precisa, muito mais sensível, sem danificar talvez o corpo da pessoa. Só que hoje em dia os médicos não conseguem fazer isso. O paciente estando aqui no Brasil e o médico lá nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da qualidade dessa conexão da internet, dos dados que vão vir. Por exemplo, o médico ele vai estar lá nos Estados Unidos e vai operar lá uma máquina, vendo o paciente aqui. É como se os braços dele estivessem aqui, mas ele está lá. Então, ele vai dar esses comandos, mas esses comandos vão demorar para chegar aqui, por conta da qualidade dessa rede. Com o 5G, isso não vai mais existir. O médico vai conseguir fazer uma cirurgia estando em outro país e os braços robóticos vão operar aqui. Com a qualidade dessa conexão, já vai ser possível deixar a internet e os computadores dirigirem os nossos carros. Hoje já tem um pouquinho disso, já tem carro funcionando assim. Só que ainda não é 100%. Por quê? Porque os carros eles precisam se comunicar com o ambiente, com as placas que ele olha, com o cruzamento, com o trânsito. Aí o sinal tem que ir para um satélite e voltar para o carro. Às vezes uma informação de um acidente que tem na frente, para a pessoa ficar totalmente tranquila, o carro precisa estar no controle 100% de tudo. Então essa velocidade de dados ainda deixa a desejar, mas com o 5G isso também vai acabar.
Já tem aqui na América Latina é tudo mais devagar, né? Até para você assistir um filme demora pelo menos 6 meses. Mas Japão já tem isso, queridos. Nesses países desenvolvidos já tem. E as coisas já funcionam assim. Tudo isso que era futuro para nós, que a gente assistia nos filmes futuristas, já está acontecendo. E tudo isso vai corroborar com esse cenário. Por quê? Porque o chip na cabeça de uma pessoa vai conectar essa pessoa com um sistema. Do mesmo jeito que se hackeia um computador hoje, pode-se hackear então o cérebro de uma pessoa e saber o que é que ela anda pensando. E isso queridos, a ideia lá do Elon Musk é boa. Vou dizer que é ruim? Querer devolver os movimentos para um tetraplégico? Ajudar quem tem mal de Parkinson voltar à vida normal? A ideia é boa. Mas ele vai lá e coloca um chip no cérebro da pessoa, conecta a pessoa com o 5G e a pessoa entra numa rede. É como se fosse mais um computador conectado a tudo. Qualquer hora que você quiser, a pessoa vai poder te dar qualquer informação que você quiser. Coisas desse tipo é até difícil da gente assimilar, mas não são impossíveis, tá? É lógico que isso vai ser um processo, né? Tudo isso que eu estou falando aqui para você não é algo que vai acontecer de um dia para a noite. Não dá para saber. Não dá para saber. Mas, por exemplo, até quantos anos atrás não existiam carros? Menos de 200 anos. Não existia carro. A pessoa andava só de cavalo. Teve a Revolução Industrial, que começou a colocar nas fábricas as máquinas para fazer algumas coisas. Porque antes era tudo na mão. E tudo isso não tem muito tempo, queridos. O que são 100 anos? O que são 100 anos? 100 anos é o seu neto vivendo aqui no mundo. Às vezes, daqui a 100 anos, é o seu neto aqui que vai estar aqui no mundo. Ou se não for tudo isso, seu filho pode pegar o começo dessa era. Então, tudo isso pode acontecer daqui a um pouco tempo. Talvez não seja ainda na nossa geração, nesse nível que eu estou falando aqui. Mas as coisas podem também acontecer antes, não precisaria chegar nesse nível. Ou pode ser muito mais rápido do que 100 anos. Hoje em dia, esses tempos atrás, aconteceu a primeira viagem comercial para o espaço. Não comercial, mas de pessoas que não eram astronautas, formados, estudados para isso. O dono da Amazon pegou a empresa dele, construiu o foguete, falou: eu quero passear no espaço, e foi. Então, olha só a velocidade que as coisas já estão. Então, tudo isso é o cenário que vai ser preparado para esses dias do fim. E a gente leu lá em Deuteronômio 6, 8, né? Vamos ler de novo aqui que eu vou explicar para vocês um pouquinho do que está escrito lá. De 6 a 8. E estas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração, e as ensinará diligentemente aos teus filhos. Falará delas quando te assentar em tua casa, e quando andar pelo caminho, e quando te deitar e quando se levantar. E as levará atadas como um sinal na tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. Agora, queridos, o que Deus estava falando? Ele estava falando do tefilim, uma prática do povo judeu, uma forma que eles implantaram um simbolismo do que Deus estava dizendo. Obviamente, Deus estava falando do quê? Que a palavra ia estar gravada na mente deles, tá? Que eles teriam a palavra ao seu lado a todo momento. E aí eles implantaram o tefilim. Tá vendo aqui, ó, na cabeça desse judeu, uma caixinha? Aqui, isso aqui é o tefilim. É um símbolo. Aqui, isso aqui é como se fosse uma caixinha de promessa que ele leva na testa, assim, em alguns momentos. E ele enrola no seu braço essa fita, que é para simbolizar isso aqui que Deus está falando, desta palavra que estaria na sua mão e entre os seus olhos, ou seja, na sua mente. Em hebraico, a palavra tefilá, que é a que deu origem para tefilim, significa prece. É o nome dado a duas caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de couro de animal, dentro das quais está contido um pergaminho com os 4 trechos da Torá. Também é conhecido em português como filactério. Talvez essa palavra você se lembre de algum texto bíblico.
Jesus falando do filactério dos fariseus. Significa basicamente essa palavra um posto avançado, ou uma fortificação, ou uma proteção. E isso explica a utilização desses objetos, até mesmo como se fossem amuletos de proteção. O conteúdo então aqui era pergaminhos, onde estão escritos 4 trechos da Torá que enfatizam a recordação dos mandamentos e obediência a Deus. E aí o diabo pegou isso e desenvolveu nessa ideia a marca da besta. E aí ele usa isso, né, distorcido da forma dele aí. O principal propósito de alertar os crentes sobre a marca da besta é permitir que eles saibam que quando em forma de número, o nome da besta será 666. Então assim, a gente não sabe o que vai ser. Desde que os antigos começaram a falar que era um código de barras, seriam tatuados, era o que tinha-se daquela época para eles poderem tirar suas conclusões. Hoje em dia a gente tem essas possibilidades que eu falei para vocês aqui. Pode ser o chip? Pode. Pode ser o implante? Pode. Porque muitas pessoas não queriam tomar vacina. Porque começaram a dizer que o chip seria injetado junto com a vacina dentro da pessoa. Daria certo? Daria para fazer. Então a gente não sabe o que vai ser. Mas a gente sabe que vai ser algo que todo mundo vai querer. Tudo que está aí são cenários propícios para esse momento aqui se desenrolar. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a Bíblia é clara em algumas coisas. Que esses sinais a gente veria ele ser manifesto na mão, na testa, e que o número desse nome seria 666. Então são pistas que a Bíblia está nos dando. Ele diz mais, assim como os crentes que estiverem passando pela tribulação, quando lhes for sugerido que recebam o número, na fronte ou na mão direita deverão rejeitar, mesmo que isso signifique a sua morte. Ou outra conclusão que a gente consegue tirar é que qualquer marca ou dispositivo oferecido antes desta época não é a marca da besta que deve ser evitada. E muita gente não quis tomar a vacina porque achava que era a marca da besta. Muita gente rejeita usar, por exemplo, cartão de crédito os antigos, contas digitais, os mais não tão antigos assim, por associar isso com coisas malignas, tá? Mas a Bíblia ela nos dá sinais claros de que a gente precisa observar para a gente ter certeza do que vai ser. A gente vai saber, querido. Quando você falar, isso é a marca da besta, certinha, querendo me enganar, você vai saber. O Senhor não vai deixar a igreja receber a marca sem querer. Ele não vai deixar. A gente vai saber. Então a gente não precisa ficar muito apavorado. Quem conhece a verdade, na hora o discernimento vai cair. Aí as pessoas vão estar recebendo voluntariamente. Você precisa dessa marca porque essa é a marca do nosso governante supremo. Aí você vai falar, não é chip, não é código de barra, não é cartão de crédito, é uma tatuagem. Então, a gente vai saber, queridos, não precisa você ficar muito perturbado com isso, tá bom? O controle da economia vai ser levado ao nível individual, através da marca. E isso vai se encaixar perfeitamente com o que a Bíblia diz a respeito do controle do comércio global pelo anticristo. Então, esse controle global vai estar também associado com a marca e com tudo que vai estar descrito lá em Apocalipse capítulo 17 e 18. Você lê lá depois, você vai ver o contexto do que isso está inserido e tudo que vai acontecer, tá bom?